Quem vai chegando por aqui no nosso programa é Natália Portinari. Ela tem aí reportagens fortes hoje, inclusive falando sobre investigações envolvendo um deputado e a mulher dele. Eu fico impressionada com os valores, né? Os valores são impressionantes. 170 milhões de reais. 170 milhões de reais. Dá para comprar quantos apartamentos, hein, ô Sakamoto? 170 milhões. Olha, eu que estou procurando assim, você tá procurando, Eu estou procurando, olha, um apartamento de classe média alta num bairro chique de São Paulo, você compra por 1,5 milhão, 1,7 milhões. Você dá para comprar 100 apartamentos de mais de 100 metros quadrados em Higienópolis, por exemplo. Uau! Calma aí, ó. Dá para dobrar isso ou triplicar em algumas outras regiões. Bom, a manchete da Natália, ela já está ali, ó que linda ela na tela. Bom dia ainda para você, Nath. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Vamos lá, deputado e esposa movimentaram 170 milhões de reais em uma empresa fantasma. Quem está falando isso é a Natália? Não, é a Polícia Federal. É o deputado Vicentinho Júnior, do PP, e a esposa dele. Eles movimentaram essa pequena fortuna em 6 anos através de uma empresa fantasma. Suspeita do quê? De intermediar propina, segundo o relatório da Polícia Federal e o inquérito da Operação Overclean. Dá para dizer que era dinheiro público? O que é isso, hein, ô Nath? Então, a gente tem uma identificação, né, através de um cruzamento que a PF fez com planilhas de uma parte desse dinheiro. Como é que eles chegaram nessa informação sobre essa empresa? Eles encontraram uma planilha com investigados, empresários, aí o Alex e o Fábio Parente, que são investigados na Operação Overclean desde o final do ano passado por suspeita de fraude em licitações de contratos públicos. Essa planilha tinha um codinome VIC. E esse codinome foi associado daí ao deputado Vicentinho Júnior e que uma empresa ligada aos investigados estava fazendo repasses que batiam exatamente com a planilha, Nath, nas mesmas datas e com os mesmos... Vamos mostrar a planilha? Acho interessante, porque se você pega a reportagem da Natália, você descendo... Olha essa planilha aqui, ó. Você disse que estava escrito na planilha, está escrito o quê? Ali embaixo, né? VIC. VIC, Fala. Então, pois é, tem a correspondência exata, né, das datas dessas transferências e dos valores que foram repassados para essa empresa, que daí descobriram que é uma suposta distribuidora de bebidas, registrada como uma distribuidora de bebidas no nome da mulher do deputado. A PF fez uma diligência lá na cidade para encontrar essa empresa e descobriu que, na verdade, não tinha nada ali no endereço fiscal da empresa. A empresa é apontada mesmo como uma empresa fantasma que servia só como uma conta de passagem, aparentemente, para esses valores. E daí a gente chega nesse número de 170 milhões todo, a empresa recebeu 85 milhões e repassou 85 milhões. Então, esses 170 são a soma, né? Esse valor, às vezes, ele engana um pouco quando a gente fala de movimentação financeira, porque é duplicado, né? Você tem que contar os créditos e os débitos. Mas, de fato, entraram ali 85 milhões na conta dessa empresa, que aparentemente não tem nenhuma atividade financeira, nenhuma atividade comercial, exceto servir como uma conta de passagem. E pelo menos 420 mil reais vieram dos empresários investigados na Operação Overclean. Então, qual é o universo que se suspeita, né, que o casal tenha recebido ali como propina por um contrato em Tocantins? 420 mil. Ao todo, essa movimentação milionária da empresa não se sabe para que ela estava servindo, né? Então, isso vai ser aprofundado aí em futuras investigações. É muito maluco, né, ô Josias? É impressionante a quantidade de casos envolvendo políticos brasileiros. E nesse caso aí, um dinheiro fora, assim, quer dizer, outros também são muito altos os valores, né? É inacreditável mesmo, né, Fabiola? Nós estamos assistindo a esse tipo de notícia rotineiramente, né? Isso virou deputado pendurado de ponta cabeça nas manchetes, se tornou algo trivial, né? E essas investigações todas que chegam ao noticiário em conta-gotas, elas estão expondo as vísceras de um regime que passou a vigorar no país. Nós não estamos vivendo mais uma democracia genuína, estamos vivendo aí um regime com código de barras
uma espécie de emendocracia. Então, o parlamentar simplesmente se apropria de um pedaço do orçamento federal, manda lá para o seu reduto eleitoral, e ali acontece de tudo, exceto a preservação do interesse público. Um pedaço vai para a campanha, outro pedaço vai para o bolso do parlamentar, aí parlamentares se juntam. Ainda ontem estávamos vendo aqui um deputado que tem nome de doido, mas que não rasga dinheiro, também ele fazia uma parceria com uma mulher, com a sua esposa, com a sua companheira, para constituir empresas que desviaram dinheiro. Lá tem dinheiro até da COP. Então, realmente estamos vivendo uma fase de deterioração do sistema político, que é uma fase muito aguda. A política ganhou, como disse, código de barras. E, para interromper isso, Fabiola, é preciso que as punições comecem a chegar, porque a gente já está vendo a exposição das vísceras. O sistema está exposto nos inquéritos da Polícia Federal, no noticiário, e a despeito de todo esse assalto, as verbas continuam sendo liberadas, continuam escorrendo pelo ladrão, como se nada tivesse sido descoberto nas mais de 80 investigações que estão correndo no Supremo Tribunal Federal. São larápios com mandato, né? E isso está inundando diariamente esse dinheiro que escorre pelo ladrão, ele inunda diariamente com notícias como essa, o noticiário brasileiro. Então, a única forma de interromper isso é começar a providenciar as punições. Então, tem uns julgamentos aí, nós já falamos sobre isso aqui, marcados para dias 10 e 11 de março do ano que vem. O ministro Flávio Dino determinou uma batida policial que foi feita nesta semana. Viraram do avesso ali as gavetas da Tuca, que é a operadora do Arthur Lira no orçamento secreto. Então, as coisas vão aparecendo. Agora, se não vierem as punições, aí realmente todo mundo se finge de morto e os desvios continuam acontecendo. Isto é muito inquietante, Fabiola, porque dá à democracia uma aparência disfuncional. Porque as pessoas falam, bom, isso é democracia? Você eleger parlamentares para que eles roubem o dinheiro do contribuinte, e ao mesmo tempo o país convive com uma desigualdade que o coloca. O Brasil está hoje entre os países mais desiguais do mundo. E não é por falta de dinheiro, não é porque o país seja pobre, não, o país é muito rico. Mas estamos vendo aqui a riqueza sendo apropriada por gatunos, né? É muito difícil conviver com algo assim, Fabiola, sem uma dose de indignação, né? Realmente, em Brasília, todos os gatunos são pardos. Estamos vivendo uma realidade que só será interrompida quando começarem a surgir as sentenças. Ou o Supremo começa a colocar nesses códigos de barras que trafegam pelo Congresso uma sentença condenatória, pendurar ali no pescoço desses mandatos espúrios, sentenças condenatórias, ou a gente vai continuar assistindo a essa perversão que chega, como disse, em conta-gotas ao noticiário. É importante dizer aqui na reportagem da Natália, traz a informação de que a polícia apresentou os indícios ao Supremo Tribunal Federal, né? E pediu buscas e apreensão contra o deputado e a esposa, o que foi negado pelo ministro Nunes Marques, que é o relator do caso. A Procuradoria também foi contra essa busca e apreensão. A Natália coloca aqui na reportagem que o deputado foi procurado, né? Nega qualquer irregularidade, disse, abre aspas, sou um homem disciplinado, né, no meu mandato, nunca fui investigado. E questionado sobre o motivo dos pagamentos à empresa da sua mulher, ele disse que são rotinas da vida pessoal dele, já esclareci isso nos autos. O que a gente pode dizer, Sakamoto, para o povo brasileiro em relação a esse caso? Olha, acho que tem muita coisa, Fabiola. Primeiro, parabéns para a Nath pela apuração, né? Até no final tinha uma pergunta para ela. Primeiro que o Tocantins é inacreditável. Acho que, se não me falha a memória, nenhum governador termina o mandato em Tocantins há uns 20 anos, né? O pessoal é caçado, aí é tudo, impeachment, renúncia, tem um monte de coisa, tudo envolvendo escândalos e outros problemas, né? Então, o Tocantins realmente é um estado problemático com relação a isso. Segundo, a eleição está em 2026, né? E a gente
o Brasil ele dá muita importância para a eleição de cargos do Executivo, mas não dá tanta importância para a eleição de cargos do Legislativo. Deputados federais, deputados estaduais e distritais, senadores. Então, é inacreditável, porque à direita e à esquerda a gente vê o pessoal durante ao longo de 4 anos xingando o Legislativo. Agora, a pergunta, vocês sabem quem vocês votaram? Para deputado federal, estadual, senador? Ou você é mais um daqueles Zé Ruela que pegou um santinho na última hora? Ou você é mais um Zé Ruela que pegou um santinho na mão, uma recomendação de um amigo porque é amigo de amigo e está precisando de um voto? Você realmente tentou buscar o que a plataforma daquele parlamentar vai ao encontro do que você acredita? Eu não estou entrando no mérito se o parlamentar, eu concordo ou não com ele, eu estou falando se você viu que esse parlamentar realmente, qual que é a origem dele, qual que ele é honesto, não é honesto, ele tem BO nas costas ou não tem BO nas costas. Você deu um Google no nome da pessoa, pelo menos antes de votar nela, ou você simplesmente votou e depois fica que nem, novamente, um Zé Ruela, gritando e xingando o parlamento durante 4 anos, sendo que você foi incapaz de escolher alguém decente. Eu não estou querendo transferir com isso todo o peso para as costas do eleitorado, até porque tem muito dinheiro no meio de tudo isso, tem emenda, tem dinheiro, despeja. E o eleitor, é claro, é pragmático, muitas vezes vê, o cara pelo menos asfaltou aqui a vicinal, né? Mas para isso desviou tanto e tanto. Então, começa pela gente, começa pelo um voto consciente no legislativo, né? Então, a gente tem que fazer... Tem que ter o quê? Tem que ter uma ação da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, tudo isso mais, para pegar esses casos, essas pessoas que estão fazendo mal feitos e puni-las. Mas também tem o nosso lado. E aí eu queria aproveitar e jogar essa pergunta para a Nath, porque quando você comentou isso, era isso que eu ia perguntar para ela. Vamos perguntar no nosso YouTube? Para quem está conosco na TV, a gente segue para o YouTube, lá o programa Não Para, o All News sem intervalos comerciais, com a pergunta do Sakamoto para a nossa colunista. Eu falei, já avisei o Sakamoto, não faz pergunta para os nossos colunistas e repórteres que entram, porque vai que eles não têm isso daí. Só que o Sakamoto é ousado e como ele é professor de jornalismo, ele está autorizado a fazer isso no nosso All News. Vai lá, Sakamoto, sem machucar, vai. Não, porque é o seguinte, tipo, a Nath falou, inclusive, dentro da apuração, né, com relação, e você até comentou, que a Polícia Federal levou as indícios e evidências ao conhecimento da Suprema Corte, ao conhecimento da PGR, e foi negado. Tem alguma razão para ter negado isso, Nath? Então, a razão que é alegada é a seguinte, esse contrato ele é da Secreção de Tocantins, né? E teve ali uma licitação que está sendo suspeita de fraude. O que a PGR e o STF alegaram é que não haveria uma conexão direta, comprovada até o momento pela PF, entre a fraude e uma participação do deputado. Então, a PGR acha que teria que ter isso para ter uma diligência de busca e apreensão. Não significa que não haja indícios de que o deputado e a sua mulher estejam recebendo dinheiro. Não existe, não sabe, é isso. E agora, por exemplo, eles negaram essa busca e apreensão. Podem tentar de novo? Não é assunto encerrado, hein, Natália? Podem. A PF pode apresentar daí conforme for caminhando na investigação, porque teve uma operação recente, uma fase da operação recente sobre esse caso de Tocantins. Então pode coletar novas provas, novos indícios e fazer um novo pedido de busca. A PF tinha pedido também um bloqueio de 420 mil nas contas do deputado e da mulher. Também foi negado porque não teria aí, supostamente, esse vínculo. É o argumento que a PGR usou e o STF aceitou, né? Tá certo. Nath, como diz, viu, Fabiola? Fala. Como diz com muita precisão a Nath, de fato, surgindo fatos novos, a Polícia Federal pode requerer nova operação de busca e a Procuradoria pode autorizar, o Supremo também, mas aí o efeito surpresa já terá desaparecido, né? A essa altura já está o deputado, a mulher dele, já estão providenciando ali limpeza de gavetas, porque a qualquer momento pode surgir, de fato, uma operação como essa de busca e apreensão. O mesmo se aplica a confisco de bens, né? Depois vai dar muito mais trabalho, porque, eventualmente, dependendo do que fizeram no verão passado,
os investigados podem já começar a distribuir os bens entre familiares, conhecidos. Sempre poderá, a justiça poderá alcançar esses bens, mas fica mais difícil, né? O efeito surpresa numa investigação é muito relevante. É isso. Natália Portinari é o nome dela. Obrigada pela sua reportagem. Bom trabalho para você aí em Brasília. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.